O Talmud. O Talmud é o documento de formação do judaísmo rabínico no fim da antiguidade. Ele é o texto de maior autoridade para os judeus depois da Bíblia hebraica, ou Tanar. Trata-se de uma extensa compilação da lei oral, Torá Shebealpé, enquanto a Torá é a lei escrita, Torá Shebiktavá. Em outras palavras, é a interpretação oral da lei escrita preservada anteriormente apenas na memória e transmitida oralmente. É mais ou menos assim, pessoal, pelo que eu pude entender. Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia também são chamados de Pentateuco ou Torá. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós temos os 10 mandamentos. Gênesis ou Êxodo? Não lembro mais. Nós temos os 10 mandamentos. E o primeiro está lá, não assassinarás. Sendo que para a Bíblia, em português, foi traduzido não matarás. Mas, diz ainda assim, onde foi que eu parei? Aqui. Em outras palavras, a interpretação oral da lei escrita, preservada anteriormente apenas na memória e transmitida oralmente. Aí começa a parte interessante. Existem duas versões do Talmud. O Talmud palestino, que é chamado ou conhecido como Talmud Yerushalmi, concluído por volta do século IV. E o Talmud babilônico. Esse babilônico aqui é do inferno, como o próprio nome já diz, é babilônico mesmo. Que é conhecido também como Talmud Bavli, ou Bavli, concluído por volta do século VI. Este último, ou seja, o Talmud babilônico, é o mais extenso e o mais estimado. Está constituído de 2 partes compiladas, em 2 etapas. A mais antiga é a Mishnah, que é a tradição, e a posterior é a Gemara, que é o comentário. Existem também comentários suplementares, conhecidos como Tosefta e Midrash, os quais geralmente não são incluídos nos volumes talmúdicos. O Talmud pertence à seita dos fariseus, a única corrente antiga do judaísmo pré-rabínico que sobreviveu à destruição do Segundo Templo no ano 70. O motivo para a compilação das leis do Talmud para a forma escrita pode ter sido o temor dos poucos rabinos sobreviventes após a grande revolta de que a tradição oral poderia se perder. Então veja bem, prestem bem atenção. Vamos fazer uma analogia aqui. E você que é ou era católico, você vai entender muito bem o que eu quero dizer. Dentro também da Igreja Católica existem os ensinamentos bíblicos, mas os católicos também dão ouvidos à tradição católica. Dentro do judaísmo também tem a Torá, mas eles também têm o Talmud como uma tradição, um livro de tradições, como está escrito aqui, que está constituído, o Talmud está constituído de 2 partes compiladas em 2 etapas. A mais antiga é a Mishnah, que significa tradição, e a posterior é a Gemara, que é o comentário. Então, veja que dentro da Igreja Católica tem os ensinamentos bíblicos, mas infelizmente os católicos dão mais ouvidos à tradição. Lembram daquele vídeo, daquele cardeal que eu mostrei, que ele falou que quando o católico põe a Bíblia em cima da igreja, está se tornando um pecador como um pentecostal, porque a Bíblia existe por causa da igreja, e não a igreja por causa da Bíblia. Lembram desse vídeo? Pois é. Então, exalta-se mais a tradição. E no Talmud também, ou no judaísmo, existe a Torá, mas também, não vou dizer que tem o mesmo peso, mas semelhante está o Talmud, que é obrigatória a leitura tanto do Talmud quanto da Torá. E o Talmud tem 2 divisões. O Talmud palestino e o Talmud babilônico, sendo o babilônico mais extenso. Continuando, diz o seguinte. O Talmud é uma obra muito extensa. Possui 64 tratados, que são conhecidos como Macetot, divididos em 6 ordens, Sedarim. A tradução inglesa da Sonsino Publishing House, de 1935, abrangeu 35 volumes, depois reimpresso em 18 volumes no ano de 1961. E a edição eletrônica possui quase 10.000 páginas. A literatura talmúdica desenvolveu-se por estágios. O primeiro estágio é conhecido por período tanaico, com nome atribuído em virtude dos sábios, Tanaim. Daquela época do século I até cerca do ano 200, O principal texto da literatura tanaica é a Mishnah. Depois que os romanos esmagaram a revolta judia no ano 70. Os fariseus foram o único grupo organizado no judaísmo a sobreviver. Bom, não vou ler os 10 passos porque nós temos que remir o tempo. Mas deu para vocês entenderem ou terem uma ideia do Talmud? Eu acredito que mesmo com todo esse resumo do resumo, deu para que vocês tenham uma ideia. Que além da Torá, eles têm o Talmud como um livro também sagrado. Bom, agora vamos entrar numa parte polêmica aqui. A discussão sobre as menções de Jesus no Talmud. Já na primeira leitura dos trechos do Talmud, que mencionam Jesus, é possível notar o desprezo dos rabinos por ele e pelo cristianismo. Então, vou repetir pausadamente. Já na primeira leitura dos trechos do Talmud que mencionam Jesus, é possível notar o desprezo dos rabinos
Veja bem, o desprezo dos rabinos por ele, ou seja, por Jesus ou Yeshua, e pelo cristianismo. Guardem muito bem essa parte aí, porque nós vamos tocar muito nesse ponto. Na visão deles, ou seja, dos rabinos, aqueles que escreveram o Talmud, que é a lei oral escrita, né, ou a escritura da lei oral, na visão deles, Jesus não era uma figura religiosa importante, e o cristianismo uma seita insignificante. Isso está no Talmud. Jesus não era uma figura religiosa importante, e o cristianismo uma seita insignificante. Jesus é mencionado em passagens breves, geralmente exemplificando um autor de um mal feito, ou como exemplo de um pervertido. Então vai vendo. O desprezo é tanto que ele chega a ser mencionado às vezes como Peloni, ou seja, uma certa pessoa, uma pessoa insignificante. Ou em outras passagens, nenhum nome é mencionado em episódios claramente referentes a ele, até mesmo em trechos de manuscritos que não foram censurados. Aí continuando aqui diz assim: por conseguinte, este desprezo dificulta a identificação da menção de Jesus nas passagens mais implícitas. Dificuldade que divide os pesquisadores deste assunto naqueles que são minimalistas, ou seja, aqueles que atribuem um pequeno número de passagens referentes a Jesus, os maximalistas. Aí vou pular aqui um pouquinho e pegar daqui. Com base neste debate, as passagens referentes a Jesus podem ser divididas em passagens explícitas, onde ele é mencionado diretamente pelos nomes Yeshu. Lembrando que no hebraico não existe a letra J. Não existe. Então, aquilo que eu já fiz até um vídeo falando sobre isso, e eu até pedi desculpas, porque era um assunto que até hoje eu me arrependo que eu deveria ter aprendido antes para passar para vocês. No hebraico não existe a letra J. Então, o nome de Yeshua jamais poderia ser Jesus. Eu não estou aqui falando, não sou radical, não estou aqui dizendo que, então se eu falo Jesus eu estou fazendo alguma coisa errada, cometendo um pecado. Eu não vejo assim. Mas é como, por exemplo, eu estou passando pela rua, e aí você me veio e fala assim, e aí Marcão, tudo bem? Eu vou continuar caminhando, porque eu não me chamo Marcão. E aí Otávio, tudo bem? Não é comigo. Agora se você fala, e aí Gustavo, beleza? Aí, opa, oi, tudo bem? Porque você me reconheceu pelo meu nome. Estão os dois aqui já querendo brincar. Você me reconheceu pelo meu nome. Então, no hebraico, por exemplo, Jeremias. O nome de Jeremias não é Jeremias. É um outro nome. Jesus não existia, como até hoje não existe, salvo engano, o nome, a letra J, no alfabeto hebraico. E aqui o Talmud se refere a ele como Yeshu. E Yeshua Ha-Notziri, Jesus o Nazareno. E as passagens implícitas, onde ele é mencionado por nomes tais como Ben-Estada, filho de Estada, Ben-Pandeira, filho de Pandeira, Balaão ou Peloni, uma certa pessoa. Então veja que no Talmud, Jesus ou Yeshua era também chamado de Balaão. Veja o desprezo. Continuando. Os trechos censurados nos manuscritos acrescentam ainda mais dificuldade na identificação da menção sobre Jesus. Portanto, não será possível seguir neste estudo somente a tradução inglesa da versão impressa Soncino, uma vez que esta reproduz os trechos censurados. Aí vou pular aqui um pouquinho. Está aqui. A família de Jesus, ou Yeshu. Antes de mencionar as passagens no Talmud babilônico, que mencionam os familiares de Jesus, é preciso informar a versão judaica do seu nascimento, muito diferente dos evangelhos canônicos. Nas versões judaicas, desde o registro do pensador grego Celso, e passando por algumas versões do Sefer Toledot, Yeshu, compiladas na Idade Média, ele não nasceu de uma mãe virgem. Então, olha o que está escrito no Talmud, que é o livro de tradições rabínicas, dividido em duas partes. A Mishnah, que é a tradição, e qual é o outro nome, que é... Deixa eu ver aqui rapidamente. É a Mishnah, e qual é a outra parte? Gemara, que é comentário. Então, veja bem, no Talmud eles dizem que Jesus não nasceu de uma virgem, mas sim de uma relação adúltera entre sua mãe, Miriam, aqui eles chamam de Miriam, não de Maria, e o soldado José Pandeira. Então, por isso que eles chamam também algumas passagens no Talmud de Yeshu ben Pandeira, que bem significa filho. Então, Yeshu, Jesus, filho de Pandeira. Que a mãe de Jesus teve uma relação adúltera com o soldado. Pois ela já estava comprometida com o noivo. Portanto, Jesus foi um filho bastardo. Filho bastardo é filho sem pai, né? O que depois, eu acho uma palavra pesadíssima, e eu acho melhor, filho de mãe solteira, melhor do que bastardo, porque eu considero uma palavra pesada. Mas esse é o pensamento, essa é a descrição que o Talmud tem
do Messias. Então, Peter Schaeffer explica por que o nome Estada é também atribuído à sua mãe, Miriam, Maria. Estada é um epíteto que deriva da raiz aramaica hebraica satá sete, desviar do caminho correto, extraviar, ser infiel. Em outras palavras, sua mãe Miriam era também chamada de Estada, porque ela era uma sotá, uma mulher suspeita de adultério, ou melhor, condenada por adultério. Já seu pai biológico, José Pandeira, era um soldado que residia perto da casa de sua mãe Miriam. Então ele, atraído por sua beleza, a seduziu. Ela engravidou e em seguida deu à luz um filho bastardo, quem ela batizou com o nome de Yeshu, ou seja, Jesus. Olha o que eles pensam. Agora você entende por que os judeus, tirando os messiânicos, eles não aceitam a Yeshua como um profeta ou como filho do Criador? Porque essa historinha foi contada, foi promulgada, foi espalhada e permanece até hoje. Que Yeshu ou Yeshua nasceu de uma relação adúltera de sua mãe com um soldado romano. E acabou a transmissão no Instagram. Ou foi cortado, não sei. Tinha 44 pessoas acompanhando e acabou a transmissão no Instagram. Deixa eu ver se eu consigo novamente, pessoal, conectar aqui com o Instagram. Só um momentinho. Vamos lá. Até no Instagram eles estão, olha, sinceramente. Vamos lá, live aqui. Ok. Outra vez, ao vivo pelo Instagram. Então, essa historinha foi inventada, registrada em livro no Talmud e espalhada. Como, por exemplo, se não for feito nada, entrará para os anais da história que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, totalmente diferente do que está sendo comentado, que a Dilma Rousseff sofreu um golpe no impeachment. Porque essa é a narrativa que foi espalhada para fora do Brasil. Que houve um golpe contra o governo de uma presidente eleita pelo povo brasileiro. Estão compreendendo? Por exemplo, você está reunido em uma sala com 10 adultos. Aí você chama um e fala assim, olha fulano, vou te contar uma história. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. Um gostava de laranja, outro gostava de morango, outro gostava de abacaxi. E aí você conta uma historinha, aí fala assim, agora vai e espalha essa história para cada um dos seus amigos. Aí esse que você chamou primeiro vai e conta para um segundo, esse segundo conta para um terceiro conta para um quarto conta para um quinto. Um espírito de fofoca, né? Aí quando chegar lá no 10º, você pergunta assim, fulano, qual foi a história que te contaram? Você verá que a história completamente diferente da original, daquela que você contou primeiramente para aquela primeira pessoa. E foi isso que aconteceu. Por quê? Aí vamos pegar coisas lá do passado. Por que os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles tinham inveja de Yeshua? Porque eles viam que em 3 anos e meio de pregação, mais eram aqueles que seguiam a Yeshua do que aqueles que atendiam ao templo. Por que Israel desde então vem sofrendo? Foi o que eles disseram, caia sobre nós o sangue deste homem. Não foi o que eles disseram? E eles pagaram a multidão quando lhes foi perguntado assim, a quem vós quereis que vos solte? A Jesus ou a Barrabás? E a multidão tinha recebido um dinheirinho, né? Se fosse no dia de hoje, um pãozinho com mortadela e 30 reais, solta-nos Barrabás! Já viram aquele ditado que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, essa é a visão que os judeus, tirando os messiânicos, mas essa é a visão que os judeus têm do nosso Salvador. Filho de uma adúltera, que nasceu de uma relação adúltera, e por isso ele era considerado um bastardo. Continuando ainda, diz assim, o desprezo dos rabinos por Jesus era tanto, nos primeiros anos do cristianismo, que no tratado Shabbat 104b do Talmud babilônico, ele se envolve nas seguintes dúvidas e confusões. Ele era o filho de Estada e não o filho de Pandeira? Rabino Rizdá disse, o marido era Estada e o amante Pandeira. Mas não era o marido Papus ben Yehuda e sua mãe Estada? Sua mãe era Miriam, a mulher que deixou o cabelo crescer. Isto é o que dizem sobre ela em Pumbedita. Esta foi expulsa de casa, olha o que eles falam de Maria, ou aqui no caso Miriam. Esta foi expulsa de casa por ter sido infiel ao marido. Vejam vocês. Jesus como um tolo. Antes de citar a próxima menção de Jesus no Talmud, é preciso informar o contexto da qual ela foi retirada. Diferente dos evangélicos canônicos, cujos milagres de Jesus são de origem divina, a tradição judaica registra 2 versões sobre a origem dos poderes mágicos de Jesus. Olha só.
como eles, e foi dito logo no início, eles desprezam até o dia de hoje ao Salvador. Por isso, agora, vocês entendem que o Sinédrio, que já foi constituído, e os judeus que estão lá, em sua maioria, falsos judeus que estão preparando tudo e até arquitetando a construção do terceiro templo, eles serão enganados pelo falso Messias. Eles vai enganar com uma genealogia dizendo-se filho de Davi, quando na realidade ele é o anti-Messias. Porque eles não aceitam ao verdadeiro Messias e dizem que ele era filho de um bastardo, de uma adúltera. E ainda diz mais assim, prestem bem atenção. Diferente dos evangélicos canônicos, cujos milagres de Jesus são de origem divina, a tradição judaica registra duas versões sobre a origem dos poderes mágicos de Jesus. A versão registrada em alguns textos do Toledot Yeshu informa que Jesus, a fim de obter poder, roubou o conhecimento do nome inefável de Deus no templo de Jerusalém, através da trapaça de escrever o nome em um pequeno pedaço de pergaminho e escondê-lo em um corte feito na sua perna, a fim de não ser surpreendido pelos leões que guardavam a saída do santuário e faziam com que aqueles que memorizassem o nome o esquecessem com o rugir dos leões. Outra versão, registrada pelo pensador grego Celso, afirma que Jesus aprendeu sua magia no Egito, quando trabalhou naquela região como servo. Ela, Maria, perambulou por um tempo, então ela desgraçadamente deu à luz a Jesus. Ai, meu pai! Até engasguei aqui. Sinceramente, é de doer, pessoal. Mas é exatamente isso que os rabinos, os judeus, volto a repetir, com exceção dos messiânicos, pensam a respeito de Yeshua. É exatamente isso. Essas contradições, essas histórias mirabolantes, esses contos para boi dormir, que levam as pessoas a uma confusão. Olha, eu vi aí, qual é o nome, aquele que fala que todos os judeus são negros? Ele falou que Jesus apareceu 279 anos atrás. 279 anos atrás, Jesus esteve na Terra outra vez. E tem gente que acredita, tem gente que paga, que dá lá no Superchat, que paga para esse pessoal fazer palestras. É como diz a Bíblia que nos últimos tempos as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Comichão e se deixam levar por qualquer ensinamento diabólico. Essa palavra está se cumprindo. As pessoas estão com comichão.